Sermão do Monte, um conjunto de ensinos de Jesus que Mateus compilou para nos apresentar a base do pensamento de Jesus, da doutrina de Jesus, fácil, para que assim possamos saber exatamente como pensa o nosso mestre. Nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos Jesus, então nós precisamos saber para onde ele vai. E ele disse qual era o caminho. E nós, seus discípulos, devemos segui-lo. E esse sermão, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, esses ensinos, eles podem ser vistos em outras partes dos dois outros evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, mas em posições diferentes. Mateus compilou as falas de Jesus e as apresentou de uma forma bem acessível para nós. Não que os outros não sejam, apenas tinham um propósito diferente nas suas compilações. E é um conjunto longo, extenso de ensinamentos, de ditos, de alertas de Jesus, e já estamos entrando na quarta e última parte, estamos na reta final, vamos terminar no domingo anterior ao Carnaval, portanto temos mais 2 domingos ainda, e apenas mais 2 domingos no Sermão do Monte. Essa quarta e última parte são as recomendações, as advertências de Jesus, baseadas em tudo aquilo que ele já havia nos ensinado nas partes anteriores. Vimos nos 2 últimos domingos as 2 primeiras recomendações de Jesus quanto à cobiça pelos tesouros deste mundo e a ansiedade pela vida que vivemos, que buscam atrair a nossa atenção para longe de Deus. Nós que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e que fomos regenerados pelo novo nascimento, como disse Jesus aos seus discípulos, mas também a um dos fariseus que o procurou, está em João capítulo 3, mestre, como entrarei no reino dos céus? Nicodemos. E Jesus respondeu para ele, no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho? Vou entrar dentro da barriga da minha mãe? Não, poxa, você é um líder, você é um mestre da lei, você não entende que nascemos neste mundo como seres humanos, como carne. Mas o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é espírito, portanto, precisamos nascer de novo da água, que é o arrependimento, representado pelo batismo, e o espírito, nascer da água e do espírito. Assim, regenerados, nascidos de novo, podemos entrar no reino dos céus. Nicodemos aparentemente entendeu, porque passou a ser mais um dos seguidores de Jesus, como o texto bíblico nos mostra. Aliás, tem aquela série The Chosen, que agora está na Netflix, recomendo, tá? Muito boa. Tem algumas licenças poéticas, mas historicamente ela é bem fiel aos fatos conhecidos, né? E muito, muito interessante. Antes você tinha que usar um aplicativo de celular para ter acesso à série, agora parece que conseguiram negociar lá um preço interessante e está na Netflix. Então quem tem, veja. E o Nicodemos é uma das personagens, pelo menos da parte inicial, principais ali da trama, como ela se desenrola. E o Mateus também. Nicodemos e Mateus, de quem estamos tratando aqui, são personagens dessa série. Nós que nascemos de novo, assim como aquelas pessoas que estavam sentadas junto com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ele não estava ensinando para incrédulos, para os gentios, ele estava ensinando para os seus seguidores, para aqueles que já haviam crido nele como Messias. E ele então alertou seus seguidores
que mesmo quem nasce de novo permanece nesse mundo. E por permanecer neste mundo, está sujeito à influência desse mundo sobre a sua mente. E aí os dois alertas anteriores foram exatamente nesse sentido, porque o espírito desse mundo vai tentar atrair você para longe de Jesus, para a sua mente para longe dos pensamentos em Deus, por meio de sedução ou por meio de temor, de medo. A sedução das riquezas, o medo, a ansiedade pelas preocupações da vida. Foi o que nós vimos. E aí eu lhe pergunto, para que tragamos isso para você. Pense um pouco nisso, você não vai me responder não, tá? As pessoas do seu relacionamento percebem que a sua reação às seduções e às ansiedades da vida são diferentes das reações das outras pessoas? Ou você é igualzinho a todo mundo? Pense nisso. Porque se somos seguidores de Jesus, precisamos reagir a essas circunstâncias de uma forma diferente, mais parecida com a forma como Jesus reagia, e não da mesma forma que o mundo reage. Ou que diferença haverá? O que adianta vir à igreja no domingo se nada muda na nossa vida? Isso é uma questão bem existencial para você se fazer. Então vamos à terceira das recomendações de Jesus, que está no capítulo 7, como eu já disse, dos versículos 1 a 6. Vou ler para vocês. Não julguem. Podia parar aqui, né? Não julguem, pronto, acabou, para, já está dito, já sabe o que tem que fazer. Não, mas o texto continua. Então vamos continuar o texto. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Acabou aqui? Não. Surpreendentemente, essa advertência de Jesus é completada pelo versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Do contrário, estes, os porcos, as pisarão, e aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Portanto, o que será que Jesus está querendo dizer para a gente aqui? O que ele está ensinando para os seus discípulos, ou seja, para você, que se considera um discípulo de Jesus? E se você nessa hora pensa assim, eu não sei se eu sou um discípulo de Jesus. Eu não estou nem falando para você que está aqui, estou falando para quem está ali naquela câmera, tá? Mas aceite, se for para você. Será que eu sou um discípulo de Jesus? Será que eu já nasci de novo da água e do Espírito? Se você tem essa dúvida, por favor, me procure ao final da celebração e vamos conversar. Ou me procure num outro momento, manda um WhatsApp para a igreja. Poxa, quero tomar um café com o pastor. E vamos conversar. Fechando esse parênteses, Jesus estava falando com os seus discípulos, e ele está dizendo para os seus discípulos, na forma como eles deveriam tratar seus
irmãos, os seus conservos. E ele, ao final da sua apresentação, ele faz um alerta muito importante. E é por isso que a interpretação dessa passagem não é tão simples quanto parece. Numa leitura superficial, ou, como infelizmente muita gente tem feito atualmente, numa leitura pinçada. Sabe o que é uma leitura pinçada? Quando a pessoa pinça um texto e tira o texto do contexto. Eu costumo dizer que isso é pretexto para alguma ideia estapafúrdia que não tem fundamento bíblico. E, infelizmente, isso tem acontecido muito. Se você tira o versículo 6 desse ensinamento de Jesus, ele fica desequilibrado. Ele pende para o lado do não julgar. Mas o versículo 6 diz que nós temos que tomar cuidado ao entregar aquilo que temos de sagrado, porque se entregarmos o sagrado aos cães, eles se voltarão contra nós para nos despedaçar. Se entregarmos o que temos de valioso, as nossas pérolas, aos porcos, eles não irão conseguir discernir o valor daquilo e irão pisar em cima das pérolas, daquilo que há de precioso e que queremos entregar para os outros. E não para por aí, não. Logo em seguida, no versículo 15, numa outra advertência de Jesus, que a gente vai ver na outra semana, mas eu vou trazê-la para cá porque tem tudo a ver, capítulo 7, versículo 15, ele ainda acrescenta outro alerta: cuidado com os falsos mestres, falsos profetas. Eles vêm a vocês, vestidos em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus e suas metáforas. Cães raivosos, despedaçadores, porcos inconscientes do valor das pérolas que você lhes oferece, e lobos devoradores fantasiados de ovelhas. E a gente tem que tomar cuidado com os três. Mas como é que você vai se precaver de pessoas que agem dessas formas se você não avaliar as suas atitudes, se você não julgar? E aí parece contraditório. Não julguem, mas se acautelem. Como eu vou me acautelar se eu não julgar? E aí que está o equilíbrio do ensino de Jesus. O não julgar não é algo absoluto, é um alerta na forma como você fará o seu julgamento. Então, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, que precisamos entender dessa mensagem, começando pelo final dela, é de que Jesus não está afirmando que você tem que receber qualquer coisa ou qualquer pessoa, diga a ela, faça a ela o que fizer. Não é isso que está escrito aqui. Eu comentei pela manhã que, há um tempo atrás, teve um filme em que um camarada, não lembro os detalhes, mas ele foi obrigado a sempre dizer sim para tudo que lhe apresentavam. Você quer picolé de chuchu? Sim. Aí, coisa horrível. Você quer não sei o que lá? Sim. Você quer? Sim. Tudo era sim. O filme é uma comédia. Não é uma comédia. Mas não é nada engraçado você simplesmente, por exemplo, no exemplo do próprio Jesus, dizer sim para um cão raivoso ou para um lobo devorador. Não, você não tem que dizer sim para eles. Você tem que dizer não. Você tem que saber quando dizer sim e quando dizer não. Então, a primeira questão nos nossos julgamentos que precisamos entender dessa mensagem de Jesus é de que não significa que nós tenhamos que aceitar tudo e todos sem a devida avaliação. Temos que julgar. Mas temos que julgar como? Aí a gente volta ao primeiro versículo do dito. Comecei pelo final, versículo 6, que mostra que temos que julgar,
Agora que está definido isso, vamos ver como. No versículo 2 do capítulo 7, que acabamos de ler, está escrito assim: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Reciprocidade. Então Jesus começa o alerta dele dizendo: cuidado, não julguem, porque a forma como vocês julgarem vai ser a forma como vão julgar vocês. O parâmetro que vocês usarem para medir os outros vai ser usado para medir vocês. Por um lado, há uma questão humana aqui. É o famoso telhado de vidro. Quem é que não conhece essa expressão? Cuidado ao já sair por aí jogando pedra no telhado dos outros, porque você tem telhado de vidro. Ou, trazendo para a Bíblia, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Assuma a responsabilidade pela execução desta mulher quem não tiver pecado. Isso está em em João capítulo 8, quando uma mulher é levada a Jesus para que ele a condene por adultério. Mestre, eis aqui uma mulher flagrada em adultério. A lei diz que ela tem que morrer, apedrejada. E o que o Senhor diz? Vai cumprir a lei ou não? Qual foi a resposta de Jesus? E aí, para que a gente entenda a resposta dele, a gente tem que conhecer um pouquinho da sociologia, da forma como os israelitas viviam e executavam a lei no tempo deles. A pessoa que pegasse a pedra, a primeira pedra, e lançasse, a pessoa que tirasse o primeiro sangue, era a responsável perante Deus por aquela morte. Era o juiz, era o executor. O restante, aí é turba. Turba é incontrolável. Mas o primeiro ia responder perante Deus por aquela morte. Isso a gente não sabe se não tiver feito um seminário, né? Ou tiver lido em algum lugar do Google. Mas, cuidado com o Google, tem muita coisa lá que não tem nada a ver. Quer dizer, não é lá, né? Ele só apresenta o que está por aí. Quando Jesus vira e diz, é verdade, pela lei ela tem que morrer, atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. A reciprocidade aí. Assuma a responsabilidade por essa morte, se você estiver puro diante de Deus. E aí ninguém aguentou, ninguém assumiu ninguém quis assumir a responsabilidade, e foi todo mundo indo embora. E Jesus sentou e ficou rabiscando no chão. De repente levantou a cabeça, olhou em volta. Ué, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Não sei, foi todo mundo embora. Ah, tá bom, então eu também não vou te condenar. Vá, mas não peques mais. Não peques mais. Inclusive, algumas versões, alguns manuscritos acrescentam depois do não peques mais, vírgula, para que não te aconteça coisa pior. Ponto. Mas não há consenso se essa passagem estava lá realmente ou se foi acrescentada depois. Enfim, o fato é que Jesus não a condenou, mas não foi indulgente com o que ela fez. Ele não chegou para ela e disse, não, está tudo bem, não tem problema nenhum que você fez, não. Pode continuar fazendo. Ele não falou isso. Houve um julgamento. Tanto houve um julgamento que Jesus virou para ela e falou, não faça mais isso. Porque você vai acabar morrendo se continuar fazendo isso. Há consequências para aquilo que nós fazemos. O julgamento é necessário e ele aconteceu. Mas Jesus nos alertou, logo no início dessa fala, que precisamos tomar muito cuidado ao fazermos o nosso julgamento, porque nós seremos julgados pelo mesmo critério que usarmos para julgar. Só que eu falei aqui até agora na questão humana, da reciprocidade humana.
Só que existe um outro julgamento. E é uma parte da Bíblia que muita gente prefere que não estivesse lá, mas está. E é fácil de achar. Vá ao último livro da sua Bíblia, Apocalipse, porque eu preciso ler alguns versículos para você. Jesus, eu creio, pelo texto bíblico, não está apenas nos alertando para critérios humanos de julgamento, está nos alertando para o julgamento de Deus. Que julgamento é este? Em Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 11 a 15, nós lemos assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, ou seja, todos. Eu vi todos os mortos, de pé diante do trono. E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, teve os livros e outro livro. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Poxa, hoje ninguém mais usa livro. É tudo no celular. Será que no paraíso vai ser tão anacrônico assim, antiquado, que ainda vai ter livro? Ah, gente, isso é uma analogia, né? O cara está vendo alguma coisa, João, está vendo uma coisa que ele não está entendendo muito bem. Para ele é nítido que estão sendo apresentados para os mortos os seus atos, aquilo que eles fizeram. E agora? Estes atos estão lançados, registrados nesses livros. Não sabemos o que seja exatamente isso, mas não importa. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Isso é que importa. De alguma forma, todos foram confrontados com os seus atos, com as suas obras, boas ou mais. E nesse confronto houve alguma espécie de julgamento. E aí vem os versículos 14 e 15. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A primeira é a física. A do lago de fogo é a morte espiritual, é o afastamento eterno de Deus. Porque nós, como cristãos tradicionais, acreditamos que o espírito não morre nunca, o corpo morre, o espírito não. Então, que segunda morte é essa? É a extinção? É o fim da consciência? Nós cremos que não. É a plena consciência de estar eternamente afastado de Deus. E aí, essa é a segunda morte. Só que o texto termina dizendo assim: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Mas se foi encontrado, então não foi lançado. Oh, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Há dois tipos de livros aqui, está muito claro. Os livros, no plural, das obras, de todos os mortos que estiverem diante do grande trono branco, e o livro da vida. E o que é o livro da vida? É o livro em que está registrado o seu nome quando você reconhece, pela fé, mediante a graça de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Aí o seu nome, você nasce de novo, é regenerado, e o seu nome vai para o livro da vida. Significa, então, que as minhas obras passam a ser indiferentes para Deus? Não. Você vai ser julgado pelas suas obras também. Só que depois do julgamento das obras, aí, quem tem o nome no livro da vida, está com a dívida paga. Quem não tem o nome no livro da vida vai ter que pagar a dívida.
E aí é para sempre. Essa é a escatologia bíblica. O escatom, final dos tempos, né? É isso que o Apocalipse nos diz. Todos nós seremos julgados pelas nossas obras, e o critério do julgamento, segundo a fala de Jesus, aqui nesses versículos 2 e 3, aliás, só no versículo 2 que acabamos de ler, né, de Mateus 7, o critério de julgamento será influenciado pela forma como você julgou as pessoas durante a vida. É isso que Jesus está dizendo, para a gente ter muito cuidado com o nosso critério de julgamento. E, repetindo aqui, Mateus 7,2, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Com a mesma régua com que vocês medirem, vocês serão medidos. Ele não está só falando de julgamento humano, não. Mas como é que você pode ter certeza disso? Porque a Bíblia diz, Romanos, capítulo 2, versículo 1, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga. Aí, reciprocidade. Estou condenando o outro? Estou condenando a mim mesmo também. Visto que você pratica as mesmas coisas. É aquela história, está querendo tirar o cisco do olho do irmão? Vai ter uma trave no teu. Não é que você não deva tentar tirar o cisco do olho do irmão. Isso é importante. Tanto é importante que em Mateus capítulo 18, Jesus, o mesmo evangelho, Mateus capítulo 18, Jesus disse, o teu irmão, não é teu inimigo, o teu irmão, se o teu irmão pecar contra você, vá até ele, mostre para ele o erro dele, e se ele se arrepender, houve ali salvação. Mas se o teu irmão não reconhecer o erro, leve testemunhas e fale com ele juntamente com as testemunhas. Se ainda assim ele não reconhecer, leve ele para a igreja. É o irmão, não é o inimigo, não é um incrédulo, é um crente como você. Leve-o perante a igreja, apresente a questão juntamente com as testemunhas para a igreja. E se nem diante da igreja aquela pessoa se arrepender do que fez, é para ser excluída. Gente, excluir alguém da igreja hoje dá ação criminal. Mas está na Bíblia. Como é que eu vou excluir alguém sem julgamento? Não pode, tem que ter julgamento. Amplo direito à defesa e contraditório. Então tem que julgar sim. Jesus está dizendo claramente para a gente julgar, para a gente ir lá e tirar o cisco do olho do irmão. Só que ele está dizendo que quando a gente entra numa de tirar o cisco do olho do irmão, quando a gente tem uma trave no nosso, a gente está sendo hipócrita. Esse é que é o problema. O problema não é o julgamento, o problema é o julgamento hipócrita. Da pessoa que se coloca acima da outra, que se acha melhor do que a outra. Esse aqui é o problema. E as consequências são ruins. As consequências, Jesus está deixando claro, cuidado, haverá consequências para esse tipo de atitude. Se você tem seu nome no livro da vida, essa condenação aqui, ela é apagada. Você não vai para o lago de fogo e enxofre. Fique tranquilo. Ufa, poxa, vim de noite à igreja aqui para sair em paz, com esperança, quero ficar falando de inferno. Ah, não volto mais. Não, calma. Não julgue apressadamente. A gente já viu que não é bom julgar apressadamente. Então, não julgue apressadamente. O fato é que a palavra de Deus, ela é muito categórica em vários pontos de que haverá um julgamento. E eu estaria sendo omisso, eu estaria sendo infiel com você, como pastor, se eu não alertasse você que existirá um julgamento final. E mesmo os crentes, mesmo os regenerados, os salvos, os nascidos de novo, vão passar por esse julgamento. Não vão para o inferno, mas vão passar por esse julgamento. E haverá consequências. É o tal do, como vimos nas semanas passadas, em várias das semanas passadas, quando você faz as suas obras de justiça, você ganha recompensas. Essas recompensas são no céu.
Como vimos na semana retrasada, ao invés de acumular tesouros na terra, acumule tesouros nos céus, praticando obras de justiça. Essas obras serão julgadas. Se você praticou obras na carne, um ponto a menos para você. Praticou obras de justiça, um ponto a mais para você, tem tesouro no céu lá te esperando. Como é que isso vai funcionar? Eu não faço a menor ideia, porque a Bíblia não diz. Não diz. Mas que vai ter, vai ter. Que vai ter julgamento, vai. E Paulo insiste nesse ponto. Todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, nessa terra aqui. Quer sejam boas, quer sejam más. O texto bíblico é muito claro, é cheio de alertas nesse sentido. E é por isso que eu volto a lhe perguntar, enquanto bebo mais um gole d'água. Como você tem feito seus julgamentos? Qual o critério que você tem usado para julgar? Tem que julgar sim, mas tem que tomar muito cuidado com o critério que você usa. E para isso a gente volta ao texto, versículos 3 a 5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Não é para não tentar tirar, é para primeiro você se preparar para fazer isso. Quando um dentista vai mexer vamos ficar no olho, né? Está falando de olho, vamos ficar num oftalmo. Você vai no oftalmologista, o cara vai meter o dedo no teu olho sem primeiro lavar as mãos? Esterilizar as mãos? Usar luvas estéreis? Claro que não. Da mesma forma, você não vai poder mexer no olho, analogicamente falando aqui, do seu irmão sem você se preparar primeiro. Se você tem uma trave no seu olho, como é que você pode estar enxergando o cisco do olho do seu irmão? O que é importante, portanto, é que você não julgue pelas aparências. É o que Jesus disse imediatamente antes de levarem a mulher pega em adultério para ele. Levarem para ele a mulher pega em adultério. Jesus estava falando com os fariseus, os mestres da lei, dizendo que eles julgavam pelas aparências, que eles eram hipócritas, que eles não utilizavam no julgamento deles os mesmos critérios que eles usavam no julgamento de si mesmos. Não julguem pelas aparências, façam julgamentos justos. Jesus está afirmando, isto é uma afirmação de Jesus, não é de Paulo, não é de Moisés, não é de Abraão, é de Jesus. Façam julgamentos justos, sem estar baseados em aparências. Imediatamente em seguida levam a mulher para ele. Essa aqui foi pega em adultério. Está falando de julgamento justo? Como é que vai ser o julgamento dela aqui? Olha o contexto. Como é que você vai fazer com ela? Vai julgar ou não vai julgar? Vem com esse papo de amor aí. Vamos lá, vai cumprir a lei ou não vai? Vou. Quem tiver totalmente livre de pecado, que assuma a responsabilidade. O cara era bom, né? Não tinha como botar o cara numa armadilha. Ele estava sempre um passo à frente. Portanto, meus irmãos, para fechar, tem que julgar? Tem. Tem que tomar cuidado com o critério? Tem. Como é que eu resolvo isso? Primeira coisa, analise-se a si mesmo. Eu não tenho que tirar a trave do meu olho? Que trave é essa? 1 Coríntios, capítulo 11, o contexto dessa fala é o contexto da ceia. Mas eu estou avisando, tá? Eu estou tirando essa fala de dentro de um contexto da forma como os irmãos
Os cristãos de Corinto participavam da ceia. E Paulo explica para os coríntios que eles deveriam, antes de se aproximar da mesa do Senhor, onde come-se o pão e bebe-se do cálice, como um memorial do corpo e do sangue de Cristo. Domingo que vem nós teremos esse memorial aqui na igreja, você está convidado. Mas Paulo avisa, primeiro você tem que examinar a si mesmo. Você precisa examinar a si mesmo. Será que tem alguma trave no teu olho? Eu recomendo que você faça isso todo dia. Eu procuro, nem sempre consigo. Não vou mentir para você. Às vezes, quando eu percebo, eu já dormi. Ou melhor, eu só percebo no dia seguinte que eu dormi. Aí já era. Aí não deu para fazer autoexame. Mas eu sempre tento fazer um autoexame ao dormir, ao me deitar. Como é que foi meu dia hoje? Quanta bobagem eu falei hoje? Vejam que eu não pergunto se falei, quanta falei, né? Quanta bobagem eu falei hoje? Quantos tweets errados eu fiz hoje? Do que eu tenho para me envergonhar? E peço perdão a Deus. Eu procuro as traves e peço para que o Senhor remova. Eu me preparo para isso. Eu me examino. E aí eu pulei 2 versículos, o 29 e o 30, e fui direto para a conclusão do que Paulo está dizendo aos coríntios. Pois, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Pronto. Não julgueis para não ser julgados, mas você tem que julgar para não entregar coisas sagradas a cães raivosos, coisas valiosas a porcos que não as reconhecem, ou entregar sua própria vida na mão de um falso profeta, um lobo devorador. Como é que você vai avaliar essas situações, essas questões? Você tem que julgar. Mas qual o critério que você vai utilizar? O critério que o Espírito Santo lhe inspirar a utilizar. E aí você não vai receber juízo, você vai examinar a si mesmo, retirar as vigas e buscar a ajuda de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, um pouquinho antes do 1 Coríntios 11, versículos 14 e 15, tem escrito assim: quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E as pessoas que não têm o Espírito de Deus não são capazes de compreender as coisas de Deus, pois elas têm que ser discernidas espiritualmente. E aí ele conclui no versículo 15, 1 Coríntios 2,15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Você quer discernir a realidade espiritual? Se aquela pessoa é um cão raivoso, um porco, ou pior ainda, um falso profeta, um lobo devorador, busque o Espírito Santo de Deus para que ele lhe dê a sabedoria, a capacidade para discernir entre uma coisa e outra. E examine-se constantemente a si mesmo para remover as traves dos seus olhos, para que você possa ver claramente. São essas 2 atitudes que você precisa ter, atitudes profundamente espirituais, mas profundamente práticas, que você precisa ter para conseguir julgar com equilíbrio, para que os seus julgamentos sejam equilibrados, porque eles são necessários. E são até recomendados. Paulo recomendou os habitantes de uma cidade lá da Ásia Menor chamada Bereia, porque eles não aceitavam qualquer coisa que era dita para eles, não. Não, mas eu sou um profeta do Senhor. Tá bom, profeta, onde é que está escrito aqui na Bíblia o que você está falando? Não, está ali, então dá licença. Vamos lá verificar. Realmente, está aqui mesmo.
E Paulo elogiou os caras, não ficou mordido, não. Pô, sabe com quem está falando? Olha, esse negócio de sabe com quem está falando, isso é uma falácia. Isso é a falácia da autoridade. Né? Tipo meu professor doutor que perguntou, quando eu fiz uma pergunta incômoda para ele, no mestrado, atenção, mestrando, perguntando para professor doutor, mas não é assim? Não, é assado. Mas por que não é assim? Aí ele para, olha para mim e fala assim, onde você fez seu doutorado mesmo? É aquele momento que você pensa, eu podia ter ficado sem essa. Isso é falácia da autoridade. Ele é o doutor, eu sou o mestrando, ele sabe, eu não sei, eu tenho que ficar calado e não fico enchendo o saco na hora da aula dele. Fica quieto aí, meu filho, uma porrinha. Falácia da autoridade. Muitos de nós fazemos isso. Sabe com quem está falando? Não, e daí? A gente tem que verificar o que está sendo dito, independente de quem está falando. Vocês têm que verificar o que eu falo. Não é porque sou eu que estou falando que eu estou certo. Verifiquem. Ponham à prova o que eu estou falando. É necessário fazer isso, gente. Porque Jesus nos alertou que no final dos tempos viriam vários falsos profetas. Viriam falsos mestres para nos enganar, para nos desviar do caminho. É um alerta de Jesus. A gente tem que procurar entender o que está acontecendo. Não pode receber qualquer coisa, tudo, de qualquer forma. A gente não pode agir assim. A gente tem que usar de sabedoria. Tem que julgar, sim. Tem que julgar. Mas como muitas vezes não sabemos como, precisamos pedir essa sabedoria a Deus, que a todos dá abundantemente. Você está precisando de sabedoria como eu preciso? Eu preciso. Está aqui, eu preciso. Eu preciso de sabedoria, porque eu tenho que julgar um monte de coisa. A pessoa chega me pedindo ajuda. Eu tenho que julgar. Se a pessoa está querendo me enganar, está mentindo para mim, está contando uma história triste, ou é uma realidade, eu preciso chegar junto e ajudar. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, o que eu faço nessa situação? Vou junto com essa pessoa no supermercado e compro para ela uma cesta básica, ou ou endureço o jogo? Eu preciso disso. Você certamente precisa de sabedoria em várias situações na sua vida, discernimento para poder julgar. Mas cuidado, examine-se a si mesmo. Se você, como eu, volto a dizer, precisa dessa sabedoria, vamos orar juntos. Eu quero orar por você.